Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia da nossa novena. Hoje é o 5º dia da novena dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Santa Teresinha e a intercessão. Oração a Santa Teresinha para obter uma graça. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor. Do alto dos céus, despeje sobre nós estas rosas que levas em teus braços, a rosa da humildade, para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o jugo do Evangelho, a rosa da confiança, para que nos abandonemos à vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia, a rosa do amor, para que, abrindo nossas almas sem medida à graça, realizemos o único fim para o qual Deus nos criou à sua imagem: amar-lhe e fazer-lhe amar. Tu que passas teu céu, fazendo bem na terra, ajuda-me nesta necessidade e concede-me do Senhor o que te peço, se for para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de Santa Teresinha, a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na metade da nossa novena dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando nós falamos sobre Santa Teresinha, nós falamos sobre uma grande intercessora. Santa Teresinha, antes da sua morte, ela disse que passaria o seu céu derramando bênçãos, derramando chuva de rosas sobre a terra. Mas o que muitas pessoas não sabem é que durante a sua vida, antes mesmo da sua morte, muitos milagres aconteceram por intercessão de Santa Teresinha. Vamos conhecer e meditar sobre pelo menos 2 deles. O primeiro deles aconteceu com um homem, um assassino chamado Pranzini. Pranzini acabou sendo conhecido em toda a França por ter assassinado 3 pessoas e não ter demonstrado nenhuma vontade de se arrepender. Aquele homem, ateu, avesso à religião, começou a ser conhecido, a ser ridicularizado por todo o país. Santa Teresinha, antes mesmo de entrar no Carmelo, quando ela tinha 14 anos, ouviu falar sobre aquele homem que estava preso, que havia sido condenado à pena de morte. E ela escreveu à sua irmã, que já estava no convento, a sua irmã Celina, dizendo assim. E essa frase de Santa Teresinha, ela é muito conhecida, mas ela precisa ser entendida no seu contexto. Santa Teresinha diz assim para Celina: a culpa dele, o pecado dele, parece maior do que todos os outros. Porém,
Se Deus coloca no nosso coração um desejo, Ele o coloca porque Ele quer realizar. Se no meu coração tem o desejo de rezar por Ele, isso significa que essa oração será útil. Ainda com 14 anos, Teresinha do Menino Jesus, naquela época apenas Teresinha, antes de ser irmã, antes mesmo de entrar no convento, decidiu que aquele seria o seu primeiro filho espiritual. Por 1 mês e meio, rezou, fez jejum por Pranzinho. Chegou o dia da condenação, o dia da pena de morte. A França toda, ou muita parte do país, celebrava aquilo que seria o livramento de alguém que fazia tão mal para a sociedade. Antes da sua morte, porém, ele pegou um crucifixo, quando a guilhotina estava quase sendo abaixada no seu pescoço. Ele pegou um crucifixo, beijou 3 vezes aquele crucifixo e pediu perdão de Deus. Aquilo foi um grande milagre. O que aconteceu com ele depois da morte, se aquele arrependimento foi verdadeiro ou não, só Deus sabe. Mas aquele foi o primeiro filho espiritual de Santa Teresinha. Aconteceu, alguns anos depois, Padre Loisson, um padre carmelita, da mesma congregação de Santa Teresinha, era um dos maiores pregadores de toda a França, reconhecido na Europa toda. Até o Papa chegou a felicitá-lo pelas suas pregações. Aquele homem era uma pessoa de grande sucesso, um grande pregador. Se estivesse hoje nos meios de comunicação, seguramente seria conhecido em vários países do mundo. De repente, por ver erros das pessoas da igreja, por ver situações na igreja que ele não concordava, ele começou a se tornar averso, começou a se tornar um grande crítico da Igreja Católica, do Papa e da religião cristã. Aquele homem, ele vivia viajando, ia para vários lugares da França falando mal do Papa, falando mal dos padres, falando mal do catolicismo. Santa Teresinha, vendo aquilo, seu coração sofria muito. O nome daquele homem, ela diz isso em uma das suas cartas, o nome de Padre Loisson não podia nem ser citado nos meios eclesiásticos, de tanta mágoa, talvez até raiva, que as pessoas tinham dele. Santa Teresinha, como aconteceu antigamente, quando ela tinha 14 anos, ela disse: será meu filho espiritual. E começou a rezar por aquele padre, rezando sozinha, fazendo sacrifícios. Aconteceu que ela faleceu e aparentemente não havia acontecido nada. Ele continuava no erro. 15 anos depois da morte de Teresinha, aquele Padre Loisson, ele viveu 43 anos viajando a França, a Europa, falando mal da igreja, falando mal do Papa, dos cristãos em geral. Quando aquele homem já estava no fim da sua vida, ali com aproximadamente 83 anos de idade, Santa Teresinha do Menino Jesus, depois de ter rezado por ele muitos anos, acabou falecendo, e ele, no leito de morte, ele recebeu um livro, História de uma Alma, o livro que marcou a vida de Santa Teresinha. Leu aquele livro e disse assim: essa é uma impressionante loucura. Totalmente tocado pelo livro. As suas últimas palavras foram: meu doce Jesus, meu doce Jesus, meu doce Jesus. As mesmas palavras que Santa Teresinha menciona no livro, que Santa Teresinha disse por toda a sua vida. Seguramente, também no leito de morte, foi a conversão daquele homem. Queridos irmãos, queridas irmãs, e nós como católicos precisamos ter clareza disso, nós não adoramos os santos. Os santos não realizam milagre. Nós adoramos a Deus e quem realiza os milagres são Deus. Mas se uma pessoa pode interceder uma pela outra aqui na terra, quando ela está no céu, ainda mais. A igreja é a comunhão dos santos, onde ela está em 3 estados diferentes. Ela é militante na terra, ela é padecente no purgatório, mas ela é triunfante no céu. E entre esses 3 estados existem canais comunicantes, onde as graças podem passar de um estado para o outro. Por isso, quando nós intercedemos por alguém, e tantas pessoas rezando, vamos falar em outros vídeos, tantas pessoas rezando
para o Brasil não discriminar o aborto, vídeos que foram feitos por bispo. Um cumprimento, um abraço, meus parabéns para Dom Ricardo, o secretário da CNBB. Eu vi um vídeo belíssimo, uma audiência pública, Reppers, Dom Ricardo Reppers. Uma audiência pública com 2 ministras do Supremo Tribunal, 2 abortistas, e ele falando: vocês ridicularizam a igreja, pensam que nós tratamos a partir de mito as coisas. Não, nós somos baseados em dados científicos, ele falou. Um abraço também, os parabéns para o bispo, não recordo o nome dele agora, para o bispo, arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais, corajoso, um senhor já corajoso. Tinha uma impressão não muito clara sobre ele. Também quero dar os parabéns para Dom Peluso, arcebispo de Curitiba. Penso que agora ele está indo em Piracicaba. Dom Devair, eu penso que é Dom Devair, bispo também de Piracicaba, palavras claras. Parabéns ao Padre Paulo Ricardo, parabéns ao Padre Christian Xangar, parabéns a todas as pessoas que rezam, mas a manifestação, a concretização da oração deve ser em obras de amor. Pessoas que também tomam a sua atitude e mostram aquilo que é o pensamento da igreja. Então nós queremos confiar a Santa Teresinha, o futuro do nosso país, o futuro de Portugal, tantas pessoas que nos acompanham de Portugal. Confie também o futuro de Macau, as pessoas que rezam, que estão aqui onde o Padre trabalha, que estão aqui na China, no sul da China, na cidade de Macau. Pessoas que nos acompanham do mundo inteiro, aquelas que nos acompanham da África. Confie na intercessão de Santa Teresinha. Deus não coloca nada no nosso coração, principalmente graças que nós sentimos o desejo de pedir, se Ele não tivesse o desejo de realizar. Confie na intercessão dos santos, na intercessão de Santa Teresinha. São apenas 2 exemplos, Padre Loyson e Pranzini. A intercessão dela transformou o coração destes 2 homens. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, perseverança na fé. E até amanhã no 6º dia, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os caminhos me trouxeram a você, quando tudo parecia sem saída. Os sinais dos tempos, desde que eu era criança, me levaram ao